Quando eu sei que a situação está mudando de luto para depressão, quando essa situação de que a gente está sentindo perda ou vazio começa a se voltar contra a própria pessoa. Por que é importante experienciar o luto? Porque é uma experiência da vida. Para que a gente possa experimentar tanto as reações, as coisas boas da vida, as alegrias, o sucesso, a gente precisa também experimentar a nossa dor, a perda de pessoas queridas. Isso está diretamente relacionado ao nosso afeto. Sentir esse vazio, sentir a falta que a pessoa faz, ou sentir a perda, alguma perda que a gente teve na vida, para poder assimilar aquela situação, reagir frente à situação e mudar. A gente deve manter o nosso interesse pela vida, pelas coisas que a gente tem interesse, pelas coisas que a gente tem prazer, mesmo que momentaneamente elas não nos tragam grandes prazeres. O luto ele se apresenta por várias fases, 4 fases na verdade, que são reações normais frente à situação, à reação de luto. A primeira fase é uma fase de negação, quando a pessoa quer se afastar daquele sofrimento, daquela dor. A segunda fase é uma reação de revolta, de irritabilidade, de raiva. A terceira fase é uma fase no qual a pessoa tenta, a gente chama de barganhar, negociar. É quando eu penso que eu posso mudar aquela situação, eu posso aceitar aquela situação, eu posso fazer coisas diferentes para modificar aquela situação. Então a gente chama uma fase de negociação. E a quarta fase, que é a fase depressiva, no qual existe uma possibilidade de assimilar aquela situação e integrá-la à nossa vida. Qual é a situação em que o processo de luto está desencadeando uma depressão, ou o que a gente chama, um pouco mais genericamente, de luto patológico? É quando aquela situação depressiva começa a se tornar uma situação muito prolongada, saindo de uma situação de sentir o vazio, de sentir a perda, a pessoa começa a sentir que não tem mais sentido a vida, as coisas começam a perder o sentido. São situações muito mais que a gente chama inconscientes. O luto prolongado nem sempre é considerado um transtorno mental, desde que a pessoa esteja elaborando aquela situação. Algumas pessoas têm um tempo maior do que outras para elaborar aquela situação de perda, para poder superar aquela situação, desde que ela não esteja prejudicando ao longo da vida dela suas capacidades afetivas e elaborativas de trabalho, de executar aquilo que ela fazia. Quando eu sei que a situação está mudando de luto para depressão, quando essa situação de que a gente está sentindo perda ou vazio começa a se voltar contra a própria pessoa, baixa autoestima, sem vontade de viver, sem vontade de apreciar as coisas que tem interesse. Qual que é o tratamento e quando se procura ajuda quando se está instalado a depressão? Deve-se procurar ajuda com um profissional de saúde mental, seja ele psiquiatra, psicólogo, para que se institua um tratamento psicoterápico, a pessoa receba as orientações necessárias para que essa situação não se aprofunde e mesmo um tratamento medicamentoso, clínico, adequado, psiquiátrico. Os amigos e familiares são muito importantes para que a pessoa supere aquela situação de luto, porque são as trocas afetivas. Nós precisamos de relações, de trocas afetivas verdadeiras, calorosas, e isso vai fazer com que a pessoa sinta um acalentamento daquela situação, né, e possa progredir na sua vida, nas suas relações, e veja que a vida continua valendo a pena, mesmo sabendo da situação de perda.